Olá, aqui é o professor Cristiano novamente. Eu estou aqui hoje para trazer um pouco de geometria plana, né? A gente vai discutir um pouco a figura triângulo, né? Uma figura importante na geometria e nas questões de vestibulares. Seria interessante a gente falar um pouco sobre a história do triângulo, né? Procurando um pouco sobre esse assunto, eu descobri que não existe alguma referência precisa de como e quando surgiu os triângulos, né? Não se tem dados basicamente precisos sobre essa relação. O que se sabe é que durante a evolução do homem surgiu necessariamente a necessidade de se criar o triângulo. Talvez nas construções de casa, né? Nas plantações, provavelmente nessas ideias. Os triângulos mais antigos que se tem registro são os que foram aplicados na arquitetura, na construção de casas, de pontes, na aviação e por aí adiante. Buscando ainda uma definição para a figura triangular, a gente pode pensar da seguinte forma, né? O triângulo é a figura geométrica que ocupa o espaço interno limitado por três linhas retas que concorrem, ou seja, se cruzam duas a duas em três pontos diferentes, formando três lados e três ângulos internos. Aqui eu tenho a visão de uma figura triangular. Você pode ver que eu tenho três lados, que seria o AB, o AC e o BC, e os ladinhos identificados aqui por Azinho, Bzinho e Czinho, e basicamente três ângulos internos. Esse é um conceito geral de triângulo. Nos aprofundando um pouco ainda na estrutura dos triângulos, seria interessante nesse momento a gente falar em elementos. São alguns elementos que compõem essa figura. O próprio nome, quando a gente analisa triângulo, que eu escrevi propositalmente de forma separada, lá triângulo significa o quê? Uma figura que tem três ângulos, né? Então, triângulo basicamente é uma figura plana composta de três ângulos internos. Mas aqui estão presentes outros elementos. Quais são os elementos que vale a pena a gente analisar? São os vértices, os lados e os ângulos internos. São os elementos que compõem essa figura. Quantos vértices eu tenho? Os vértices são esses pontos aqui, ó, que estão marcados na parte externa da figura, ó, vértice A, B e C. E esses pontos aqui são sempre formados pelo cruzamento de duas laterais do triângulo. Então, vértice eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B e o vértice C. Lembrando que o vértice são esses pontos aqui, tudo bem? Quais são os lados? Os lados, na verdade, são essas retas que ligam dois vértices distintos, né? Esse lado aqui seria o AB, representa um dos lados do triângulo. Eu teria o outro aqui, ó, o lado AC, que seria a minha segunda lateral, e eu teria o terceiro lado aqui embaixo, ó, que eu vou chamar de 3, que é o lado que vai de B a C. Então, no triângulo eu tenho três laterais que eu acabei de determiná-las. E tem os ângulos internos, né? Os ângulos internos geralmente são representados por letras do alfabeto grego. Ângulo A, aliás, ângulo interno alfa, interno beta e interno teta. Então, meus ângulos são esses, ó, alfa, beta e teta. Tudo bem? Esses são os elementos que formam um triângulo. Ainda falando sobre triângulos, é importante ressaltar que a gente pode classificá-los, né? Então, existe uma classificação dos triângulos. Eu posso classificar os triângulos quanto aos seus lados, né? De que forma acontece isso? Coloquei uma sequência de triângulos para a gente analisar de que forma eu poderia classificá-los. Um triângulo que tem necessariamente os três lados iguais com a mesma medida, ele é chamado de triângulo equilátero, porque equilátero significa triângulo de lados iguais. Uma outra classificação seria um triângulo que tem dois lados iguais e um diferente, olha lá, dois lados iguais e um diferente. Isso acontece num triângulo chamado isósceles, né? Iso significa dois lados iguais e um lado diferente. E como terceiro caso seria um triângulo de três lados diferentes, né? Lá, os três lados têm medidas que não sejam iguais. Isso acontece no triângulo escaleno. Então essa é a nossa classificação. Ainda falando sobre classificação, é importante lembrar que eu posso classificar, além dos lados, eu posso classificar em relação aos ângulos internos, que é o que eu coloquei aqui no quadro, né? Coloquei três casos específicos, né? Vamos analisar detalhadamente cada um deles. Eu posso ter um caso onde eu tenho um triângulo, onde eu tenho três ângulos internos e esses ângulos necessariamente eles são menores que 90 graus. É o que a gente chama de ângulos agudos. Então, se eu tiver um triângulo que os três ângulos internos são agudos, ele recebe o nome de triângulo
acutângulo. Acutângulo quer dizer que o triângulo é composto por 3 ângulos internos agudos, ou seja, ângulos necessariamente menores que 90 graus. Uma segunda classificação seria o famoso triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é muito popular, né, no estudo dos triângulos. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, que é esse símbolo aqui, um quadradinho com ponto. O ângulo reto vale sempre 90 graus. Então, se eu tiver um ângulo reto, o triângulo recebe o nome de retângulo, tudo bem? E mais um outro caso, que seria o último, né? Eu coloquei um ângulo aqui que você pode ver que ele é maior que o ângulo reto, ou seja, ele é maior que 90 graus, um ângulo de 120. E a gente chama esses ângulos maiores que 90 graus de obtusos. Então, se eu tiver um triângulo que eu tenho um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, ele recebe a classificação de triângulo obtusângulo. Então, eu posso classificar de 3 formas: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Essas são as classificações. Ainda falando um pouco mais sobre triângulos, agora a gente entra em umas questões mais profundas. Por exemplo, soma dos ângulos internos, que é um conceito importante dos triângulos, né? Todos os triângulos a gente aprendeu que eles têm 3 ângulos internos, né? O que acontece quando eu somo esses 3 ângulos internos? Eu representei aqui os ângulos internos pela letra alfa, beta e teta, que são aquelas letras gregas que servem para representar ângulos internos na geometria plana. A soma dos 3 ângulos internos de qualquer tipo de triângulo dá sempre 180 graus. Então esse é um conceito que você tem que guardar, que é importante, sobre soma dos ângulos internos. Além da soma dos ângulos internos, também existe a soma dos ângulos externos. O que são externos? São os ângulos que estão necessariamente fora do triângulo, né? Quando eu olho o triângulo, o que é interno? Alfa, beta e teta. O que é externo? Externo 1, externo 2, externo 3. Eu coloquei em letra azul, tudo bem? O que acontece se eu somar os 3 ângulos externos? Que é o externo 1, externo 2 e externo 3. A soma dá sempre 360 graus. Então, a soma dos 3 ângulos externos de um triângulo dá sempre 360 graus. Outra característica que tem que lembrar é o seguinte: se eu somar um interno com o seu externo adjacente, que é aquele que está grudado nele, olha lá, somou o interno com o externo que está grudado, a soma dá sempre 180 graus, tá vendo? Lembra meia circunferência. Em geometria a gente costuma falar que eles são suplementares, né? A soma dos dois dá exatamente 180. Isso acontece aqui, ó, se eu pegar o θ e somar com o externo que está grudado dele, que seria o 2, a soma dos dois dá 180, porque eles são suplementares. Se eu pegar o interno beta e somar com o externo 3, que é o ângulo que está adjacente a ele, eles também são suplementares, ou seja, a soma dá 180. Tudo bem? Ainda falando sobre algumas ideias importantes, existe um tema que é chamado de medida do ângulo externo, que é o tipo de um cálculo que é muito procurado nas questões de vestibulares, né? Como que eu defino isso, né? A medida de um ângulo externo é sempre igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. É assim que eu defino. Coloquei um exemplo aqui, onde eu tenho x que representa um ângulo externo, um ângulo que está fora do triângulo, e 70 e 60 são 2 ângulos internos. Seguindo a regra, o que ela fala? Que esse ângulo externo sempre é definido pela soma dos 2 internos não adjacentes a ele. O que significa? Ângulos que não estejam encostados nele. Então, x sempre é igual à soma dos 2 ângulos internos que não estão encostados nele. Quem são os ângulos que não estão encostados em x? 70 e 60, né? A gente chama isso de não adjacentes. Aqui, ó, todo externo igual à soma dos internos não adjacentes. Somei e deu 130 graus. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a tirarem algumas dúvidas.